Olá, gente. Cumprindo com o nosso acordo que foi feito em relação à aula do Zoom, de repassarmos o conteúdo que nós trabalhamos na aula do Zoom para aqueles alunos que, por falta da internet, por falta de um aparelho celular no horário da aula do Zoom, não pode estar participando da aula do Zoom. Então, estaremos trazendo como foi que se deu a aula do Zoom em relação a essa apresentação. Ela pode ser trazida com a videoaula, como eu estou trazendo hoje para vocês, como pode estar sendo trazida ou levada para vocês com um resumo de tudo que foi retratado dentro dessa aula. Como eu já tenho um material exposto, então a gente vai trabalhar com o mesmo material, eu vou trabalhar com o mesmo material trabalhado na aula do Zoom, para que fique bem registrado o que nós demos, o que nós falamos, qual o conteúdo, qual o desenvolvimento. Essa aula também é boa para aqueles alunos que teve um problema na internet na hora do Zoom, que teve um problema do áudio, que não passou, que travou, problema da câmera. Então é bom estar também participando dessa aula, revisando, reprisando aquilo que foi dado na aula do Zoom, que infelizmente nós também temos essa parte, né? A parte técnica que não funciona na hora, dá uma pane. E essa aula é bem interessante por conta disso, para ajudar quem não pode participar e para ajudar quem participou da aula, mas por algum motivo ou outro teve algum probleminha na absorção desse conteúdo. O que nós vamos falar hoje no conteúdo da disciplina de Geografia, a gente vai falar sobre nada mais nada menos que a história da nossa região Nordeste. Como é que se deu? O que aconteceu? Quais são os estados que formam essa região? Quais são as pessoas típicas que moram nessa região? Então, são assuntos que nós traremos hoje. E estamos falando nada mais, nada menos que a nossa própria realidade, né? A região Nordeste, ela é tida como uma região problemática. Por que ela é tida como uma região problemática? Porque ela tem dois probleminhas, um totalmente diferente ao outro. Quais são esses problemas? É o problema da seca no sertão nordestino, onde eles têm a escassez da chuva. Com essa escassez da chuva, ela tem o problema da seca nos rios, a água que não vai molhar a lavoura, não vai encher os açudes, então eles sentem essa falta. Qual é o outro problema? Contrastes. As cheias que inundam, né? Nossas cidades. Nós que moramos na cidade de Salvador, é uma cidade que é altamente despreparada para receber um certo volume de água. Então, são chuvas abundantes que acabam trazendo as enchentes mediante o comportamento da própria população. Outra coisinha que a gente quer falar sobre a região Nordeste é sobre a importância que nós tivemos na economia do nosso país. Pois aqui na região Nordeste, principalmente no nosso estado da Bahia, foi onde aconteceu um palco do descobrimento do Brasil. Eles vieram para atracar as suas embarcações em Porto Seguro, onde hoje nós temos o estado da Bahia. E aqui eles fizeram esse descobrimento, né? Como a gente fala, que eles quando chegaram aqui já encontraram os índios. E dentro de uma atividade econômica que foi altamente praticada no ano de 1500, que foi a extração do pau-brasil, onde eles traziam para cá mercadorias, objetos ao qual os índios não tinham o conhecimento da machadinha, dos instrumentos agrícolas, do espelho, do pente, e eles trocavam essas mercadorias
pelo pau-brasil, fazendo aí a prática de uma atividade da extração do pau-brasil e levavam para Portugal. Essa troca de mercadoria, naquela época, era chamada de escambo, porque naquela época nós não tínhamos o conhecimento do dinheiro. E aqui a gente também, por sermos uma região totalmente litorânea. Para o que é litorânea? São lugares que são chamados de litoral, onde todos os estados que compõem a região Nordeste, ele tem a presença da água do Oceano Atlântico, onde tem a presença das praias, do mar, onde tem a facilidade desse atracamento das embarcações. Outra coisa que eu queria falar é sobre a fronteira. O que é fronteira? É quando os estados da região Nordeste ficam próximos a estados de outras regiões. Então, a região Nordeste, ela faz a fronteira com a região Norte, Sudeste e Centro-Oeste. Ok? Agora nós vamos falar dos nossos estados. Já que falamos de fronteiras, vamos falar do nosso estado que compõe a região. Aqui eu fiz um cartaz chamando a atenção dos estados e as suas capitais. No livro de vocês têm o estado, a capital e a sigla. E também tem lá a população de cada estado, que para mim não é algo que se torne importante, porque essa população vem sempre modificando, né? Infelizmente, com o tal do coronavírus, várias pessoas foram retiradas do nosso estado. Hoje nós temos mais de 2.000 pessoas que infelizmente vieram a óbito no estado da Bahia. Imagine nos outros 9 estados que compõem a nossa região. Então vamos lá. Como falei, não é necessário estar gravando a população, porque isso vem se alterando a cada dia. Então nós temos aqui a região Nordeste com os estados Bahia, com a sua sigla BA, a capital Salvador. Nós temos o estado de Sergipe, SE, a sigla SE, com letras maiúsculas, a sua capital Aracaju. Nós temos também o estado de Alagoas, AL, sigla AL, capital Maceió. Pernambuco, PE, capital Recife. Paraíba, sigla PB, a capital João Pessoa. Região Norte, ou Rio Grande do Norte, RN, capital Natal. Ceará, CE, capital Fortaleza. Ok? Nós temos aqui Piauí, sigla PI, capital Teresina. Maranhão, MA, São Luís. E por que eles são chamados de capitais, Pro? Porque eles são cidades, são as cidades principal, a principal cidade daquele estado, é onde lá tem um governo estadual. Então lá é onde se resolve toda a problemática do estado. Por isso elas são designadas como capital de cada estado. E como é que aconteceu a formação da região Nordeste? Isso é evidente em todo o Brasil. Primeiramente estavam já aqui os índios. Teve o contato com os portugueses, quando os portugueses disseram que descobriu o Brasil. E aí teve a extração do pau-brasil, como eu falei para vocês, que era uma das atividades, a primeira atividade econômica da região Nordeste foi a extração do pau-brasil. É o chamado extrativismo vegetal. E depois vieram
a necessidade, né, da descoberta de um bom solo que o Brasil tinha, a necessidade de uma agricultura. E aí eles começaram a praticar a agricultura do plantio da cana-de-açúcar. Só que houve uma necessidade de trazer pessoas para cá, já que os índios não queriam trabalhar. Eles se recusavam a ser dono da terra, passar a ser empregados da terra. E também houve muitas mortes dos índios trazidos pela luta contra os portugueses, também acontecidos pelas doenças que os portugueses trouxeram para os indígenas, já que aqueles não tinham as vacinas, e também pelos maltratos que os portugueses deram aos índios. E aí houve a necessidade dele ir no continente africano, pegar escravos para trabalharem na lavoura da cana-de-açúcar, para a produção do açúcar. Ok? Então esses foram os três principais povos que formou a região Nordeste: índios, europeus e africanos. É claro que depois que lá na Europa, em outros lugares do mundo, eles souberam da existência do Brasil, vieram também, depois de muitos anos, os imigrantes que vieram morar na região Nordeste. Ok? Na página 68, nós temos um conteúdo chamado demografia. Para o que é demografia? Demografia é o chamado espaço demográfico. Como é que ele faz essa estimativa desse espaço? Eles pegam o tamanho do terreno da região Nordeste e divide com a quantidade de habitantes que tem na região Nordeste. Pega a população da região Nordeste, divide com o espaço. Essa conta, ele vai dar uma estimativa de quantos habitantes moram em 1 km². E aqui na região Nordeste, nós temos uma população bem grande. Todas elas, a maioria delas morando nas praias, na parte litorânea. Daí, ele tem uma estimativa de 34 habitantes por km². É claro que nós também temos o vazio demográfico, como a gente descobriu que tem lá na região norte, por conta da floresta, né, amazônica. As pessoas não querem morar no lugar pelo contato com os animais selvagens, silvestres, né? Por conta também dos alagamentos dos rios. Então lá existe um espaço demográfico, um vazio demográfico. E onde é que acontece esse vazio? Na região Nordeste, justamente na parte onde acontecem as secas. As pessoas se mudam daquele lugar por conta da dificuldade da moradia, da seca daquele lugar. Ok? Eu vou cortar o nosso vídeo e vou apresentar numa outra aula para que ele não fique bem carregado, ok?